Vamos lá para Rolândia, minha gente, para mostrar para você o julgamento do homem que é apontado pela polícia e pelo Ministério Público como o autor do assassinato do ex-presidente do Nacional de Rolândia. A nossa equipe foi desde cedo para lá e o Wesley está ao vivo em Rolândia, atualizando para a gente como é que está o julgamento. O que você pode me contar, Wesley? Neste momento, então, Parra, atualizando o que está acontecendo neste momento, o pai do réu, do Vinícius Corsini, ele está sendo ouvido, então, pelos jurados, né, enfim, pelo juiz, é o professor Nelinho, o pai do Vinícius Henrique Corsini. Na imagem, vocês estão vendo, então, aos fundos de camisa social azul, é o réu Vinícius Henrique Corsini, ele que tinha 22 anos na época do crime, ele está preso desde a época do crime e hoje foi encaminhado ao Fórum Criminal de Rolândia. Ao lado direito da imagem, Parra, estão os advogados de defesa e também o advogado que atua então como assistente de acusação neste caso. Neste momento o pai dele está sendo ouvido, há poucos minutos a mãe dele também foi ouvida aqui no tribunal do júri, ela também prestou depoimento, já que na versão do réu ele teria cometido esse crime, Parra, por conta que ele ficou com raiva do José Danilson, que morreu aos 56 anos. Então o crime aconteceu em 2020, ele teria cometido esse crime porque a vítima estaria encaminhando mensagens para a mãe dele. Isso foi o que ele disse em depoimento, a mãe dele também sustentou essa versão aqui no tribunal do júri e o julgamento está acontecendo desde o início da manhã. Nós tivemos acesso, Parra, a uma imagem que mostra o momento que o Vinícius Henrique Corsini está comprando a faca que foi utilizada neste crime. Ele está em um supermercado realizando a compra desta faca. Ele utilizou essa faca então para matar o José Danilson. O José Danilson estava em seu trabalho. Quando ele saiu, ele foi surpreendido então pelo réu e foi esfaqueado quando ele morreu. O julgamento neste momento então está acontecendo. Terminou o depoimento do pai do réu e o detalhe que nós conversamos mais cedo, Parra, com o advogado de defesa então do Vinícius Corsini, o Jean Severo, e ele sustenta que esse crime não tinha sido premeditado, apesar que o Vinícius havia comprado uma faca há pouco tempo antes de cometer o crime, ele não teria premeditado esse crime, ele teria comprado a faca para utilizar em um churrasco. Isso é o que sustenta então a defesa de Vinícius Corsini. Vamos ouvir o advogado Jean Severo. Nós temos várias linhas de defesa, mas uma certeza só, né? O Vinícius tem que ser absolvido daqui hoje. Afinal de contas, a única coisa que ele fez foi defender a honra da mãe, a maneira que ele tinha como fazer. E sempre foi um rapaz que teve uma excelente conduta. A faca foi comprada para um churrasco, não foi premeditado. Era um atleta com muito futuro e merece ser absolvido e hoje ser colocado em liberdade. Ressaltamos então, né, Parra, que o José Danilson, ele era presidente do Nacional de Rolândia, um time de futebol tradicional aqui na cidade, e o Vinícius Corsini havia sido jogador deste time. Por isso, então, o José Danilson tinha contato com a família dele. Neste momento, Parra, estão então sendo preparados vídeos que serão exibidos aqui no Tribunal do Júri, que serão utilizados como prova desse crime, inclusive o vídeo que nós mostramos aqui já na RIC TV do Vinícius Corsini realizando a compra desta faca em um supermercado. Pelo menos 10 testemunhas serão ouvidas hoje, além do réu, que também vai prestar o seu depoimento. Depois a defesa também vai falar e o assistente de acusação. O assistente de acusação é o advogado Pedro Faraco Neto, mas ele disse que só vai conceder entrevista ao final do júri, que está previsto para terminar tarde, pelo menos hoje no início da noite ou até no final da noite deve terminar esse julgamento aqui em Rolândia. Nós continuamos por aqui, Parra, acompanhando cada detalhe e voltamos no Balanço Geral a qualquer momento. Obrigado, Wesley Lemos e Leandro Pive, em cima do lance, mostrando para você par e passo daquilo que está acontecendo no julgamento. O advogado que foi contratado pela família do Vinícius já atuou em grandes casos de repercussão nacional. Ele atuou no caso da Boate Kiss, foi contratado pela família da banda Gurizada Fandangueira, aquela que soltou os fogos de artifício dentro da boate, acabou provocando um incêndio lá na Boate Kiss, e também atuou no caso da mãe do menino Bernardo. Lembra desse caso, né, que marcou o nosso país também, o menininho que acabou morrendo. Então ele foi contratado também pela família para atuar nesse caso.
e ele que deu entrevista para a Juliana Takaoka hoje pela manhã. Nós preparamos uma reportagem, fomos cedo para a Rolândia para poder acompanhar já o início do julgamento, mostramos a chegada do Vinícius ao Tribunal do Júri e vamos mostrar essa reportagem já já. E também a cada atualização você fica sabendo por aqui. Olha, já vou falar sobre esse assunto, mas a imagem ao vivo do julgamento do Vinícius Corsini. Ele que é apontado pela polícia e pelo Ministério Público como o assassino do José Danilson, ex-presidente do Nacional de Rolândia. Ele está sentado agora em frente ao juiz e está sendo interrogado. O Wesley Lemos está acompanhando. Fala com você, Wesley. Vamos ouvir então, Parra, o depoimento do réu aqui no Fórum Criminal. Eu vou chegar na mulher do doutor e falar que ela é bonita, que eu quero sair com ela. Isso daí não passou pela minha cabeça. Se eu pudesse voltar no tempo, nem de casa tinha saído. Tinha esquecido tudo. Meu sonho, o sonho da minha família. Fosse que eu fosse jogador de futebol, mas infelizmente desisti. Tu desistiu por causa disso? Foi. Tu por causa pediu que rescisão? eu me senti um covarde diante daquela situação. De não poder ter feito nada. De não poder falar pro meu pai. Eu queria proteger eles. Se eu falo pro meu pai morre. Foi isso. Se eu falo pro meu irmão fala outra coisa. Meu irmão estava trabalhando. E aí tu pediu a rescisão, é isso que eu quero que o conselho... Pedi a rescisão. E aí tu foi trabalhar onde? Eu fui trabalhar de servente, por causa que, na minha opinião, foi assim, ó, não estava dando certo lá pra mim. O senhor João Batista chegou em mim e falou, queria que eu fosse pra São Paulo jogar bola, tudo. Sim, tem depoimento dele. Chegou em mim, conversou certinho, eu falei, não, eu não tô com a cabeça boa no momento. Aí, quando eu pedi a rescisão tudo, não quis o acerto que nós fez lá, foi os dias que eu trabalhei, ele não mandou eu embora nada, ele pegou e insistiu para me jogar, eu falei, não, tô de boa, só quero pôr a cabeça no lugar. O meu intuito era trabalhar 2020, a partir do momento que eu saí do futebol até no final do ano. Em 2021, no meu pensamento, eu já ia retornar à carreira de futebol. Eu só tirei um tempo para mim pôr a cabeça no lugar, fui trabalhar honestamente, não fiquei com a cabeça vazia, não quis vender droga, não quis se envolver no crime. Isso para mim não é satisfatório. Tu te recorda o teor da última mensagem da vítima para tua mãe? Tu te lembra o que estava escrito? Meio que por cima. O que estava escrito? Queria se encontrar com ela no motel. Aí pra ti foi a gota d'água. Foi pra gota d'água. O que é tua mãe pra ti? O que a tua mãe é pra ti? O que você quer? O que tu tá fazendo? Tá trabalhando na cadeia? O que tá fazendo lá? Baixinho, honestamente, buscando artesanato, buscando estudo. Para mim manter a cabeça firme, não quero me envolver com crime, não preciso disso, tem minha família do lado. Se esse conselho de sentença hoje te der liberdade, condão da liberdade, tu tem um plano pra tua vida? A tua família vai te ajudar? Com certeza. O que tu vai fazer? Trabalhar honestamente. Tu pensa em voltar a jogar futebol, quem sabe? Se eu tivesse a oportunidade, com certeza. Com Deus. O que tu tem pra dizer pra esse conselho, esse sete, olhando olhos nos olhos? Tu é cria dessa cidade também. Essa é uma oportunidade, para que todo mundo é. Todo mundo é. Só que eu é ele mesmo. Ter tirado a vida de alguém, só que não foi minha intenção. Só que essa é uma oportunidade de não se arrepender da sociedade, eu peço perdão. Diante de todos aqui, ó, eu peço perdão para a família, não sei se a família dele vai aceitar, eu peço perdão. É isso. Mas eu posso falar, só posso pedir perdão. Olha, o que ele diz, o Vinícius Corsini, então, para você que está chegando agora, o Vinícius Corsini, ele matou o José Danilson, ex-presidente do Nacional de Rolândia. Ele afirma, então, no depoimento, esse que está de pé falando com ele é o advogado de defesa. Ele é gaúcho, veio para cá para defender o Vinícius nesse caso. Ele pergunta sobre uma troca de mensagens. Segundo o Vinícius, o José Danilson teria convidado a mãe dele para se encontrarem num motel. E ele teria ficado com raiva disso, com ciúmes disso, porque, segundo o Vinícius, o José Danilson estaria dando em cima da mãe dele. E ele foi lá num ato impensado, segundo o depoimento do Vinícius, e matou o José Danilson. Ele disse que está arrependido, ele falou ali que todo mundo tem o direito de errar, e ele disse que vai voltar a trabalhar. Inclusive, pensa em voltar ao futebol depois que pagar por esse crime. Então, ele confessa, sim, o assassinato, mas diz que foi algo impensado e não teria sido um crime premeditado, apesar de a imagem da câmera de segurança mostrar ele comprando uma faca pouco antes do crime. O advogado disse que essa faca foi comprada para um churrasco. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto, já eu vou voltar com imagens ao vivo do depoimento dele para a justiça. Antes a reportagem, enche a tela.
A rua em frente ao Fórum de Rolândia foi interditada. Esquema de segurança reforçado com viaturas e policiais militares. A mobilização é para o início do julgamento do réu deste caso que gerou grande repercussão no norte do estado. Parentes e amigos de José Danilson chegaram cedo para garantir um lugar no salão do júri. Até hoje a gente não se conforma pelo ocorrido e a gente que espera hoje que seja feita a justiça, né? Que o assassino pague pelo aquilo que ele fez, tirar a vida do meu irmão. O salão do júri estava completamente lotado. 35 pessoas foram intimadas para participar do sorteio do júri, que acabou composto por 2 mulheres e 5 homens. 10 testemunhas devem ser ouvidas nesta quinta-feira, uma delas remotamente porque está em São Paulo. A expectativa é grande para o depoimento do réu Vinícius Corsini. A sessão de julgamento deve ser longa, mas espera-se que seja concluída ainda hoje. O crime aconteceu no dia 16 de setembro de 2020 e causou grande comoção na região. José Danilson, de 58 anos, era muito conhecido. Foi vereador, vice-prefeito e presidente do Nacional de Rolândia, time da cidade. Ele foi morto a facadas depois de uma discussão com o ex-jogador Vinícius Corsini. Em depoimento à polícia, o acusado afirmou que o empresário estaria enviando mensagens amorosas para a mãe dele. Vinícius tentou fugir de bicicleta, mas foi preso. Nós temos várias linhas de defesa, mas uma certeza só, né? O Vinícius tem que ser absolvido daqui hoje. Afinal de contas, a única coisa que ele fez foi defender a honra da mãe. O ex-jogador responde por homicídio por meio cruel e sem chance de defesa para a vítima. A qualificadora do motivo torpe foi derrubada no Tribunal de Justiça do Paraná. De acordo com Jean Severo, advogado do réu, o crime não tem relação com a atuação do jogador de futebol no time que era dirigido pela vítima e também não teria sido premeditado. A faca foi comprada para um churrasco, não foi premeditado. Era um atleta com muito futuro e merece ser absolvido e hoje ser colocado em liberdade. Sebastião Alves de Lima é irmão e é sócio de José Danilson. Ele conta que até hoje a família não conseguiu se conformar com a perda. Os irmãos eram sócios nos negócios. Eu estou tocando tudo sozinho, assim, né? Sem o amparo dele. A gente espera que seja feita a justiça hoje e que o assassino pague por tudo aquilo que ele fez. Bom, o julgamento está acontecendo. O Vinícius Corsini, ele fala, então, para as perguntas do advogado, depois tem as perguntas da própria promotoria, depois tem a fase dos debates, tem réplica, tem tréplica, é um processo longo, até porque define o futuro de uma pessoa, que pode ou não ser condenada nesse caso. A gente vai seguir acompanhando, provavelmente, até o Cidade Alerta às 6 da tarde, não deve ter saído ainda a sentença para esse caso. Os jurados, eles que definem se o Vinícius Corsini é culpado ou inocente. Com base na decisão do corpo de jurados, que são 7 pessoas escolhidas na sociedade, o juiz arbitra então a pena. Se ele for condenado a tantos anos de prisão, se ele for inocentado, ele sai pela porta da frente do fórum e está inocentado por esse caso. A gente vai continuar acompanhando e daqui a pouco recuperamos para você também o depoimento que ele já deu à justiça. Agora há pouco nós mostramos ao vivo para você. Bem, deixa eu voltar com o Wesley mais uma vez para falar do julgamento lá em Rolândia. Ele está acompanhando tudo ao vivo, inclusive ouviu junto com a gente o depoimento do Vinícius Corsini, né, Wesley? Exatamente, Parra. Neste momento, então, intervalo de 40 minutos no Tribunal do Júri, depois será retomado, então, esse julgamento e nós vamos conversar com a Darcy Alves, ela que é irmã do José Danilson, que infelizmente faleceu nessa situação. Queria que a senhora falasse como que a senhora acompanhou o julgamento até este momento, como que a senhora viu o depoimento do réu. É muito triste, né, para nós, para a família, estar presente aqui nesse julgamento. E a única coisa que a gente pede é que a justiça seja feita. Eles falaram, ele falou a parte dele. Meu irmão não está aqui para se defender. Então, assim, é muito triste para nós, família. No falecimento do meu irmão, nós perdemos a nossa mãe. Ela não suportou, né, perder o meu irmão e ela veio se falecer. Então, para nós é muito triste estar presenciando e ouvindo, né, tantas coisas que não é, né, não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Isso daí nada nesse mundo. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E é o que a gente sempre fala. Quanto vale uma vida?
E se fosse seu filho? E se fosse seu filho que tivesse partido, o que você sentiria? Se coloca um pouco no lugar da vítima, de nós. Em um momento do depoimento, o réu chegou a falar em perdão, pediu perdão para a família de vocês. Como que você ouviu isso dele? Olha, é muito complicado. Muito complicado, porque você falar, pedir perdão, é muito fácil. Para quem tirou a vida, para quem falar tal coisas, né? E falar que está arrependido. Meu irmão não volta mais. Foram 9 facadas. Não foi uma em defesa. Ele não pegou meu irmão de frente. Ele pegou de costa. Foi traição. Então, a nossa revolta foi muito triste perder meu irmão. Foi muito triste. Vocês acreditam que ele teria premeditado esse crime, já que ele teria comprado uma faca? Sim, sim. Nós cremos que ele premeditou tudo e ele já vinha pensando. Então agora nós cremos nessa justiça, né? Porque a verdadeira vem de Deus, eu creio. Uma pena severa hoje, de certa forma, traz um alívio para a família? Alívio, jamais. Nós não temos mais nosso irmão aqui. E muito menos a minha mãe. Porque somente nós, filhos, presenciamos a dor, como ela sofreu. E nós, assim, era muito dependente. Ele era o esteio da nossa família. Então a gente sentiu muito, muito mesmo. Para quem não conheceu o José Danilson, ele era presidente do time, mas também foi vice-prefeito, foi vereador, muito conhecido na cidade. O que você tem para falar do seu irmão, para nós, como ele era? Meu irmão, ele foi uma pessoa muito boa para muitas pessoas. Para quem conhecia o Danilson mesmo, ele foi assim um excelente vereador. Ele foi um vice-prefeito maravilhoso. Como pessoa, como ser humano, ele era humano. Para mim, ele sempre me ajudou, eu sou a caçula. Então, para mim, ele era meu pai. Ele era, e eu senti muito, a gente se sente órfão dele hoje. Então, assim, para nós foi uma perda muito grande. Esse dia está sendo muito difícil, eu vejo que você também está bem emocionada, difícil segurar a emoção. Sim, muito difícil. Só nós sabemos como que está o nosso coração, como que está, né, o sistema nervoso. Nós estamos bem abalados e temos que estar aqui, né? Porque se ele estivesse e se fosse alguém de nós, ele estaria aqui para defender nós. O que vocês esperam? Tem alguma pena já que vocês aguardam ou, enfim, somente no final do julgamento? Vamos esperar o julgamento. Vamos crer que a justiça seja feita. Obrigado, eu sei que é muito difícil falar nesse momento, mas obrigado pela atenção. Nós vamos continuar acompanhando aqui. Muito obrigado pela atenção. Parra, então, a irmã do José Danilson conversou com a gente aqui. Ela está bem emocionada, claro. Toda a família emocionada, com camisetas, pedindo por justiça. Neste momento, então, o julgamento foi paralisado por 40 minutos e será retomado depois com as falas da defesa, também do assistente de acusação. Ainda deve se estender por todo o dia e deve terminar aí no início da noite ou na noite de hoje aqui em Rolândia. Parra. Obrigado, Wesley. Obrigado à família, os nossos sentimentos, né? A gente coloca aqui os dois lados. De um lado, advogado de defesa, dizendo que o Vinícius Corsini agiu para defender a honra da mãe e a honra da família. Por um outro lado, a irmã dizendo que o crime foi sim premeditado e que ele tomou 9 facadas pelas costas, que não teve nenhuma chance de se defender. Essa imagem que mostra ele comprando uma faca. Segundo o advogado de defesa, essa faca não foi... a compra não foi premeditada para cometer o crime, sim, foi uma faca comprada para o churrasco. Tudo isso agora está sendo discutido no tribunal. Com base nos depoimentos do Vinícius, tem as alegações da defesa, da promotoria, os embates, réplica, tréplica, tudo isso vai servir de base para que os jurados possam decidir qual vai ser a sentença para o Vinícius. Se ele vai ser condenado ou ser inocente, com base nisso, o juiz aplica a sentença. A gente está acompanhando passo a passo desse julgamento, tá? Vou fazer conexão com Rolândia, onde o Wesley Lemos e o Eleandro Pive estão a postos para acompanhar o julgamento do Vinícius, ele que matou e confessou que matou o José Danilson, depois, segundo ele, de ter visto mensagens ali onde o José Danilson teria se oferecido para ir ter um encontro com a mãe dele. Para defender a honra no entendimento da defesa,
o Vinícius teria cometido esse crime. Em que pé que está o julgamento por aí, Wesley? Neste momento, então, Parra, será retomado o julgamento aqui em Rolândia, no Tribunal do Júri, e vai para a fase dos debates, ou seja, já foi encerrada a fase dos depoimentos, então, das testemunhas, e também nós acompanhamos ao vivo, né, o depoimento do réu Vinícius Henrique Corsini, que tem 22 anos. Ele assumiu, então, que matou o José Danilson em setembro de 2020 e alegou, então, que ele teria flagrado algumas mensagens do José Danilson para a mãe dele, enfim, que não teria agradado o jovem e por isso ele cometeu este ato. Nós também acompanhamos que ele pediu perdão à família da vítima, né, durante o depoimento, e nós conversamos com familiares aqui durante esse intervalo, Parra, e eles não aceitam esse perdão, né? Eles estão bem abalados ainda com a morte do José Danilson e aguardam então o fim desse depoimento para saber qual será a pena. Então vamos falar agora, Parra, o advogado Pedro Faraco Neto. Ele é o advogado de acusação neste caso, ou seja, ele atua como assistente de acusação, e também o advogado Jean Severo, que é o advogado do Vinícius Corsini, o advogado de defesa. O Ministério Público também tem o seu tempo de fala, ou seja, cada um aí tem pelo menos uma hora e meia de fala e depois tem a possibilidade de réplica em ambos os casos. A previsão é que esse julgamento aqui em Rolândia termine por volta das 8 horas da noite. Também já foram apresentadas aqui algumas provas, como um vídeo, por exemplo, que mostra o Vinícius Corsini comprando uma faca em um supermercado. Esse vídeo nós exibimos aqui também na RIC TV, pouco tempo antes de cometer o crime. Nós conversamos ao vivo com a irmã da vítima, que também está bem abalada, está aqui no fórum aguardando o resultado, e a qualquer momento, então, esse julgamento será retomado aqui em Rolândia, com a previsão de terminar apenas no período da noite, por volta das 8 ou 9 horas da noite, deve terminar, então, esse julgamento aqui em Rolândia, o julgamento do Vinícius Henrique Corsini, que tem 22 anos, e ele responde pelo crime de homicídio, por ter tirado a vida do José Danilson. O José Danilson, que era presidente, então, do Nacional de Rolândia, um clube de futebol. O Vinícius era jogador do time, já atuou, então, com a camisa do Nacional de Rolândia, e o José Danilson é muito conhecido na cidade, era muito conhecido na cidade, já tinha sido vice-prefeito e também vereador. Nós estamos acompanhando este caso aqui em Rolândia e a qualquer momento aí na tela da RIC TV vamos voltar, né, Parra? E claro, no Cidade Alerta hoje também com a apresentação do Vinícius Muganza, todos os detalhes do período final aqui do julgamento em Rolândia do Vinícius Henrique Corsini. Parra. Obrigado por enquanto ao Wesley Lemos e ao Eliandro Piva. Prioridade para esse assunto aqui na tela do nosso Balanço Geral, tá?